Glórias a Jesus. Bom, queridos, eu preciso ministrar um tema aqui nessa igreja que vocês mesmos me deram. Há algum tempo, muitas pessoas me ligam ou mandam WhatsApp para mim, perguntando coisas. Por exemplo, muitas pessoas ligam e falam assim: pastor, uma pessoa que é só amaziado pode batizar? Nós não somos casados, somos amaziados, temos 15 filhos. Outra pessoa me ligou outro dia: pastor, Deus permite a gente fazer tatuagem, né? Posso fazer uma tatuagem? Aí outra pessoa ligou, o que ela estava falando? Pastor, nós pode jogar truque lá em casa, nós pode jogar baralho. Crente joga baralho, pastor. Então essa ideia que as pessoas têm de trazer para o pastor a responsabilidade daquilo que é certo e daquilo que é errado. Às vezes, queridos, nós queremos transferir esta responsabilidade para que de alguma forma nós tenhamos um alívio de consciência nas decisões que nós estamos tomando. Outro dia eu falei em uma live sobre aconselhamento, junto com a Karine, que muitas vezes a pessoa, quando nos procura para aconselhar, você pode, já troquei ideia assim com o pastor Nilmar, com o pastor Éder que está ali, com o pastor Guzmão, muitas pessoas procuram para aconselhar, para a gente respaldar uma decisão tomada, não é para tomar uma decisão. A pessoa não vem assim: olha, eu estou em dúvida nisso, eu não sei se eu compro um carro preto ou um vermelho. Ela já chega dirigindo o carro preto. Ela já comprou, ela está só querendo respaldo para a decisão dela. Então, dentro do contexto da igreja, existe essa luta interior dentro do coração do ser humano. Eu fiz uma prévia dessa palavra para os jovens lá na minha casa outro dia. Nós fizemos um discipulado muito lindo lá, né? Então, muitas vezes nós vivemos essa guerra: isso é certo ou isso é errado? Eu posso isso ou eu não posso aquilo? A igreja proíbe isso, a igreja proíbe. O que a igreja proíbe? Porque nós crescemos com essa paranoia do que pode, do que não pode, porque isso começou lá na nossa infância, quando o nosso pai e a nossa mãe começou um processo de bloqueio mental na nossa mente, que alguns chamam de educação, outros chamam de imperialismo do pai, imperialismo da mãe sobre o filho, outros chamam de pressão. Mas o fato é que na nossa infância nós ouvimos tanto a palavra pode e não pode, e alguns pais, eles são tão centralizadores nesse contexto, que cortaram os filhos pelo meio, mutilaram emocionalmente os seus filhos, criando filhos revoltados, tímidos, filhos medrosos, filhos inseguros, porque falou tanto de pode e não pode na vida deles, que trouxe para eles uma carga emocional fora do comum, que não é de Deus. Então, qual é a ideia que eu quero transmitir para você sobre certo e errado? O texto que eu quero ler com vocês, você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Abra a sua Bíblia comigo. Deixa eu pegar o meu slide e fazer ele funcionar. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Você pode projetar aqui para mim, Anderson, se for possível.
Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Jeremias, no Velho Testamento, está depois do profeta Isaías. Está escrito assim, quantos encontraram, digam amém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior, ou no seu coração, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu quero ler novamente esse texto em uma outra versão, que diz assim: e eu porei a minha lei no seu coração, na sua mente, e a escreverei no seu coração. Em outra versão você deve ter aí: eu colocarei essa lei na sua mente e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Posso ouvir amém? E o versículo 34 fala: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. O que Deus vai perdoar? A sua maldade. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Diga graças a Deus. Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Amém. Queridos, o que é o certo e o que é o errado? Quem trouxe essa ideia para nós foi a lei. Aquela aliança que o povo de Israel não guardou, que o profeta Jeremias está falando. Aquela aliança, a primeira aliança, que está no texto do profeta Jeremias, é a aliança da lei. E esta aliança, ela foi escrita em tábuas, ali no Monte Sinai. E a partir daquela aliança, foi estabelecido todo o código civil, todo o código de defesa do consumidor, todo o código penal e toda a aliança espiritual que Deus fez com o povo de Israel. Então era uma lei escrita em tábuas. E a partir daquela escrita, começou a se desenvolver na história de Israel, e depois foi abarcado pela sociedade ocidental a ética daquilo que nós conhecemos como certo e como errado. Antes desse tempo, antes de existir essa lei, antes de existir esse parâmetro, a Bíblia fala que havia uma geração, chamada geração de Caim, que eles começaram a se matar uns aos outros, começou a casar um homem com duas mulheres, eles fizeram espadas, fizeram armas e começaram a se matar, eles começaram a queimar tijolos e a fazer cidades, começaram a construir torres com o intuito de chegar mais próximo de Deus. Então aquela geração, chamada geração de Caim, estabeleceu um padrão ético, moral, totalmente distorcido. E aí você chega na terra de Canaã, bem um pouco antes de Israel começar a invadir, e ali havia todo tipo de atrocidade. Tem gente que fala assim: olha, por que Deus mandou matar todos os cananeus, as mulheres, as crianças, as mulheres grávidas? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus foi tão irado com aquele povo? Porque Deus
não tinha mais o que fazer para convencer aquele povo a abandonar a maldade que eles estavam vivendo. Havia algumas coisas naquela sociedade que são e sempre serão inaceitáveis para aqueles que servem a Deus. Quando os anjos do Senhor chegaram em Sodoma para tirar a família de Ló, aquele povo queria fazer sexo com os anjos. Sabe por quê? Porque eles já faziam com animais, já faziam com crianças, já faziam homem com homem, mulher com mulher, menino com menino, e só nunca tinha experimentado anjo. Então vamos fazer com anjo. Tamanha maldade. Havia um outro povo na terra de Canaã que a diversão deles era queimar a criança para Moloque na fogueira. Sabe essa tradição da fogueira, de pular a fogueira, que hoje uma religião brasileira tem muito na festa junina? Ela começou lá na terra de Canaã com esse povo que adorava o deus Moloque. Eles pulavam a fogueira, andavam sobre as brasas e jogavam crianças vivas naquela fogueira, em homenagem àquele deus. Tamanha a atrocidade. Então, não havia limites. Se você for observar alguns crimes que a Bíblia relatam, teve um crime que alguém da tribo de Benjamim pegou uma mulher, cortou ela toda em pedaços e humilhou aquela mulher de uma maneira tal que depois a tribo de Judá vai lá e mata todos os homens da tribo de Benjamim, porque lá no relato da Bíblia fala, porque entre o povo de Israel não se comete esta atrocidade. Benjamim ficou sem homens. Tiveram que as outras tribos se casarem com as mulheres de Benjamim, porque no povo de Israel não se admitia aquela atrocidade. A lei do Senhor, a lei de Moisés, o Levítico, o Deuteronômio, trouxe esses padrões morais que eu e você conhecemos hoje. Esses padrões morais que trouxe ordem para o Império Romano, que trouxe ordem para o helenismo, que é a cultura grego-romana que fazemos parte, que tanto influencia a nossa vida hoje. Talvez você não sabe como isso chegou até aqui, mas os gregos não havia limites, eles eram inteligentes, filósofos, humanistas, mas não havia limites morais entre eles. No Império Romano, havia um imperador que dormia com as irmãs. Ele tinha 2 irmãs e ele dormia com as irmãs. Aí chega o padrão moral que o Pentateuco trouxe para a humanidade, colocando limites naquilo que as pessoas fazem. Daí nasceu os conceitos de certo e errado que nós temos hoje, e praticamente todos os julgamentos humanos, são baseados nesses conceitos de certo e de errado que nós vivemos hoje. O problema desse conceito de certo e errado é que eles são subjetivos e eles mudam de acordo com o tempo e com a cultura. O certo de 100 anos atrás não é mais certo hoje, em muitos casos da nossa vida. Há 100 anos atrás, se alguém falasse em divórcio, fala para mim, o rei da Inglaterra, Henrique VI, Henrique IV, não me lembro mais, ele se separou da Igreja Católica porque ele queria separar da esposa e a Igreja Católica não deixava. Ele preferiu fundar a religião anglicana para ter o direito de divorciar. Tamanha era a atrocidade cometida por alguém que ousasse se divorciar. Agora está na moda divorciar.
Eu já ouvi pessoas chegarem, pastor, eu vou casar, se não der certo eu largo. Estava pregando ontem lá na igreja, depois teve uma comunhão onde eu fui pregar ontem. Aí eu falei para o irmão, eu já sou casado acho que 6 ou 7 vezes. Ele regalou o olho e falei, mas sempre com a mesma mulher. Sempre. Todo ano eu peço a minha esposa em casamento. Mas esse certo e esse errado, ele vai variando. Uma das nações, um dos povos mais escravagistas do século 17, 18 eram os cristãos. Nós aprendemos, o primeiro povo da história da humanidade a ter escravo foram os egípcios. Os africanos escravizavam os europeus. Já pensou nisso, irmãos? Essa é a verdade. Many years ago, os africanos escravizavam os europeus. É impensável isso ou não? Não é. Mas o fato é que criou-se a cultura escravagista lá no Egito. A partir daí, todo mundo queria escravizar todo mundo. Todo mundo queria ter um escravo. E quando chega no século 17, o capitalismo florescendo, a produtividade necessitando de mão de obra, para os crentes era normal ter um escravo. Você acha um absurdo ter um escravo, irmão? Quem acha um absurdo hoje? Quem acha um absurdo ter um escravo? Todo mundo. Mas se você vivesse 300 anos atrás, você ia se sentir o cara rico, quanto mais escravo você tivesse. Então o certo e o errado, eles vão variando de acordo com o tempo e com a cultura. Por isso, quando nós temos que perguntar se algo é certo, é porque dentro do nosso coração, quem deveria falar não está falando. Quem deveria revelar sobre aquilo não está revelando. Não está tendo oportunidade. Se alguém me liga perguntando se fazer tatuagem é pecado ou não, significa que a relação dessa pessoa com o Deus da glória está um pouco estremecida. Porque quem deveria ter revelado para ela, ou para aquela pessoa, não está revelando. Quem deveria ter trazido paz à mente dela, ao interior dela, não está trazendo. Se o irmão me liga perguntando se algo é certo ou se algo é errado, é porque existe dúvida no coração dele. E quem que semeia a dúvida, irmãos? Quem semeia a dúvida? Jesus ensina que seja a sua palavra sim ou não. O que passar disso vem do diabo. Vem do maligno. Vem do maligno. Então, às vezes, você tem uma luta interior sobre certo e errado, que você precisa aprender a trabalhar melhor isso. Sempre queremos fazer o certo. Sempre. Ninguém fala assim, olha, eu vou sair de casa hoje para errar. Quem já fez esse projeto na vida? Já saiu da sua casa para errar? Quem já saiu? Não, hoje eu vou errar até não aguentar mais. Ninguém consegue fazer isso. Todo mundo quer fazer o certo. O problema é que o certo varia de cabeça para cabeça. O cara que foi ofendido, maltratado lá no bar ou na rua, que tem uma arma em casa, o certo para ele é o quê? Correr lá, pegar a arma e matar. Esse é o certo para ele. E todo lugar que ele olhar na mente dele, todos os rincões da mente dele que ele procurar, vai estar escrito que ele está fazendo a coisa certa. Vai estar escrito que ele está fazendo a coisa certa. Muitas vezes o certo se torna certo só porque nós queremos que seja certo. Não é porque é certo de verdade. Certa feita, uma irmãzinha, ela nem está aqui conosco, acho que ela mora nos Estados Unidos agora, ela queria se casar. E ela então veio me perguntar sobre o noivo que ela arrumou. Eu falei para ela assim, eu acho que esse casamento não vai dar certo, vocês não se encaixam. E olha que eu tenho uma visão espiritual boa para isso, né, irmãos?
Difícil a gente errar sobre um casamento que vai dar certo ou vai dar errado. Falei, eu acho que esse casamento não vai dar certo. E ela tentou argumentar de todo jeito para sair da minha presença comigo convencido que aquilo ia dar certo. Aí eu disse para ela assim, falei, irmã, você está impondo na sua mente que isso vai dar certo. Você está se autoconvencendo que isso vai dar certo. Mas não é assim que a gente faz. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente fica cego. A gente não ouve, a gente fica surdo, não escuta pai, não escuta mãe, não escuta pastor, não escuta amigo. Quando a gente quer algo, nada. Eu me lembro de uma história muito legal, que o pastor Pedro, aquele que já foi nosso auxiliar aqui, dirige a igreja do Tiradentes, contou aqui. Ele disse que uma vez, lá em Belém, lá no Parazão, está ali conosco o pastor Manuel Assunção, chegou hoje do Pará, fez tráfico de alimento para mim. Quem quiser comer farinha paraense, pede para ele, porque lá de casa eu não dou não. Obrigado. Mas o fato é que o pastor Pedro contou uma história que eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, uma pessoa chegou nele lá na igreja que ele dirigia e falou, olha, eu recebi uma proposta de uma mulher ali para a gente sair e fazer aquelas coisas lá que homem e mulher gostam muito de fazer. E o irmãozinho era crente. E eu vim aqui falar com o senhor que eu estou com muita vontade de fazer isso. Eu não estou me aguentando de vontade de dizer um sim para aquela mulher. Aí o pastor Pedro falou para ele, então vai lá e fala sim para ela. Ué. Vai lá, irmão, vai lá e peca com ela. Se enrola todo, vai lá, pode ir, você está liberado. Da minha parte, você está liberado, pode ir lá, você não está aguentando mesmo. Aí o irmãozinho, é mesmo, pastor, eu posso ir? Pode, vai lá, faz o que você quiser. Aí o irmãozinho falou, então eu vou. Eu falei, mas você vai falar uma coisa, você vai fazer uma coisa só. O pastor falou para ele, falou, não, o que é, pastor, o que eu vou fazer? Você vai sair daqui, vai chegar na sua casa e vai se ajoelhar e falar com Deus tudo que você está desejoso de fazer com aquela mulher. Se você me prometer isso, você está liberado para fazer o que quiser. Aquele irmãozinho saiu de lá, marcando 1000, chegou na casa dele, ajoelhou, Jesus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro, quero fazer aquilo outro. Quando ele terminou de orar, Jesus, tem misericórdia, eu não quero isso não, Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente coloca a situação para a pessoa errada, não é verdade? Sim ou não? Aquele irmão estava todo cheio de razão, porque não é todo dia que uma mulher bonita dava moral para ele. Mas quando a gente coloca a pessoa para falar com quem tem a resposta verdadeira, tudo muda. Sempre queremos fazer o certo. E existe o certo e existe o politicamente correto. Existe aquele negócio que não é certo, mas você, para não ferir, você para não magoar, você para não perder a amizade, não faz. Não é assim, querido? Sim ou não? É verdade. Eu estava vindo para cá com a minha esposa e ela estava falando de um comerciante que está ajudando o Hans Miller na campanha, mas ele não vai colocar o Citroën no carro, que é para não magoar os concorrentes. Falei, meu bem, ninguém se magoa mais com isso, não. Ninguém se magoa porque eu votei no Zé, no Pedro, no Manuel, mas não existe isso mais. Mas aquela pessoa, na mente dele, aquilo é o politicamente correto. Existe o certo e existe o politicamente correto. O politicamente correto é quando você quer estar bem com todo mundo, não quer falar a verdade, não quer abrir o seu coração. Então, não é de Deus que você não diga, nem Deus, nem Jesus e nem Deus nunca foi unanimidade. Nunca foi, Jesus nunca foi unanimidade. Teve sempre alguém combatendo Jesus e tem até hoje.
Até hoje, outro dia, eles queriam colocar uma lei lá no Congresso contra os cristãos. Todo dia eles querem colocar uma mordaça na boca da gente. Então, tem que separar o certo do politicamente correto. E o errado? O errado, queridos, o errado, o coração denuncia o errado. Todo errado tem a denúncia do coração. O seu coração te denuncia quando algo é errado. Sabe qual é o problema? É que você não quer ouvir essa voz interior, essa intuição, essa coisa que fala dentro de você. Você não quer ouvir. Então, por quê? Porque nós preferimos a letra da lei. Mas o escritor dos Coríntios fala que a letra da lei mata. O que a letra da lei faz? Mata. Nós preferimos falar assim, olha, lá está escrito que eu tenho direito. Quando a letra da lei fala que eu tenho direito de divorciar, você não quer saber o que está falando o seu coração, a sua mente. Você quer saber a letra da lei. Quando a letra da lei fala que você tem liberdade para isso, para aquilo outro, você quer usufruir aquela liberdade, apesar de que dentro do seu coração a voz que está falando é outra. Mas lá no direito está escrito isso, isso, isso e isso. Às vezes, queridos, as pessoas maltratam a gente. E no meu direito está escrito que eu não posso levar desaforo para casa e devolver a ofensa. Mas no meu coração, olha só. Os irmãos estão pegando isso aqui, sim ou não? Estão pegando isso daqui? Porque, quer ver uma armadilha? É quando você baseia as suas decisões nos seus direitos. Quando você basear as suas decisões nos seus direitos, você está muito facilmente atraído por uma armadilha que pode destruir a sua vida, a sua espiritualidade. E eu quero também falar que o errado, ele pode se tornar certo pela repetição. Quando a gente começa a repetir que algo é assim, é assim, é assim, é assim, nós paramos de meditar sobre aquilo e já aceitamos aquilo como uma sentença na nossa vida. Eu já mostrei algo assim aqui. Quem aqui já ouviu a máxima assim, todo mundo é filho de Deus? Quem já ouviu isso? Agora, levanta a mão, quem já falou isso? Levanta as mãos, seja sincero, não minta para mim. Quem já falou? Todo mundo é filho de Deus. Levanta a mão para mim ver. Olha só, gente, que legal. Eu já falei isso demais. E é uma mentira. E é uma mentira. Mas ela foi contada tantas vezes. Ela foi repetida tantas vezes, mas tantas vezes, que todo mundo acredita que é filho de Deus. Você encontra o camarada Você encontra a pessoa na maior miséria espiritual do mundo. E você vai conversar com ele, ele fala, eu também sou filho de Deus. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala desse jeito. Por quê? Isso é uma mentira que universalizou. Ela foi repetida, até se tornar uma verdade para toda a sociedade. Ou você acha que Eva era burra? Eva não era burra, irmãos. Eva era super inteligente. Tem gente que fala assim, ó, nossa, Eva foi burra demais comer aquele fruto. Eva pisou na bola, pulou o corguinho. Eva, não podia. Eva não deveria ter comido aquele fruto, bagunçou tudo. Eva foi burra. Não, Eva não foi burra. O diabo que foi insistente. Ele ficava falando, até que Eva acreditou. Até que Eva acreditou, até que Eva não... Eu vou comer esse negócio só para você parar de me encher a cabeça. Porque Eva não era burra, ela era inteligente.
Tinha todas as faculdades mentais. Mas uma mentira repetida, ela vai se tornando uma verdade. E aí, pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas bem intencionadas, começam a repetir essa mentira. Começa a repetir essa mentira, começa a multiplicar essa mentira, começa depois a defender essa mentira. E quantas milhões de pessoas já morreram na história da humanidade defendendo mentiras? Você já parou para pensar isso? Defendendo mentiras. Queridos, eu já tive que pedir perdão para Deus por defender mentiras, que eu achava que era verdade, que me passaram como... Gente, eu já quebrei ônibus na Avenida Goiás, eu achava que o Brasil tinha que ser comunista. Quem nunca foi comunista na vida, que atire a primeira pedra. Eu já gritei na Avenida Paranaíba, R$2,50, o povo não aguenta. Não sei nem que dinheiro que era. Eu nem pagava ônibus, mas eu passava debaixo da catraca, mas eu gritava. Era assim. Mas aquilo para mim, lá na minha escola, meus professores, meus amigos, aquilo era a nossa verdade. Aquilo era a nossa razão existencial. Aquilo era o ápice do borogodó para a gente. Então, a gente morria por aquilo. Então, se apegar ao certo, humanamente falando, é perigoso. Se apegar ao errado, humanamente falando, também é perigoso. E aí entra o terceiro ponto, que eu quero encerrar esta palavra falando sobre ele. A lei do amor. Nós vamos falar durante todo o mês de outubro. No próximo domingo, o pastor Manuel Sussão, lá de Santarém, vai estar trazendo para a gente a palavra. A gente vai falar sobre o amor de Jesus. Porque ali no livro de Jeremias, a Bíblia fala assim, olha, eu vou mudar a aliança. Não vai ser mais aquela escrita na tábua que vai valer. Não vai ser mais aquela que a outra pessoa vai te ensinar que vai valer. Está escrito lá no livro de Jeremias essa promessa. A lei que vai valer não é aquela que o irmão ensina para o outro, que um pastor ensina para a ovelha só, não. Não é aquela lei que o discipulador ensina para o discípulo, não. A lei, a aliança que vai valer, é aquela que eu vou colocar dentro da sua mente e dentro do seu coração. Essa é a lei que vai valer. E Jesus começa o ministério dele ensinando essa lei. O maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você pode ter toda a razão, mas se não tiver amor, essa razão não vale nada na sua vida. A razão é inimiga do amor, se você for pensar nesse sentido. Então, a Bíblia diz que Deus vai colocar o amor dentro do nosso coração, a lei dele inserida, impregnada. Então nós seríamos pessoas que aonde a gente fosse, a gente deveria ser guiados pelo Espírito. Jesus fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Por que nós temos tantas pessoas que não sabem discernir o corpo de Cristo? Queridos, eu vou falar um negócio aqui hoje. Está aqui crentes que são mais antigos que eu. É muito difícil um obreiro, quando sai de uma igreja, igual a pastora Eurípides está fazendo hoje, mudando de congregação, sair honrado. A maioria sai, outros chamando de rebelde, chamando de isso, daquilo e daquilo outro. É muito difícil.
Sabe por quê? Porque eles não discernem o reino de Deus. Eles acham que aqui é melhor do que lá. Aqui não é melhor do que lugar nenhum, não, irmão. Aqui só é o nosso lugar de comunhão. Posso ouvir amém? Então, quando nós não compreendemos essa verdade, nós entramos em concorrência uns com os outros. E a Bíblia não diz concorrei-vos uns com os outros, mas edificai-vos em amor uns aos outros. A ideia que está por trás de muitas filosofias ensinadas dentro das igrejas, ela é grega, ela não é uma ideia cristã, ela não é uma ideia que tem origem na palavra de Deus, porque eles não entendem a lei do amor. Ela é estabelecida na nossa mente. A guerra agora, eu tenho falado muito isso, mas parece que de vez em quando alguém resolve me perguntar e eu descubro que vocês não estão aprendendo. A lei agora não é entre certo e errado. A lei agora é entre... A guerra agora não é entre certo e errado. A guerra é entre bondade e maldade. Diga comigo, bondade e maldade. Maldade e bondade. Essa é a guerra, é isso que está em jogo hoje. Não é se você fez tatuagem, se não fez tatuagem, se jogou baralho, se não jogou baralho, se comeu, se não comeu, se brigou, se não brigou. Não é isso que está. A Bíblia diz assim, que Deus iria perdoar todos os nossos pecados. Diga amém. Agora, dentro do seu coração, você ouve a voz do Espírito? Qual que é a diferença entre o cristão e o judeu? O cristão era guiado pela lei, o judeu era guiado pela lei, o cristão é guiado pelo Espírito. Essa é a diferença básica. O cristão é direcionado pelo Espírito Santo. Se ouvires a minha voz, diz o Senhor Jesus, ouvir a voz do teu Senhor, do teu Salvador, do teu Mestre, daquele que morreu por você, é essencial para a sua caminhada espiritual. Ouvir a voz daquele que morreu por você. Não existe edificador de igreja. Isso é uma prerrogativa única e exclusiva de Jesus. Ele fala, eu edificarei a minha igreja. É prerrogativa dele, porque a igreja é dele, por ele, para a glória dele. Amém? Presta atenção nesse ensino. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é feito filho de Deus. Está lá em Romanos, eu vou ler ali no final. Vamos terminar lendo. Então eu quero desafiar você a sair do tempo e do espaço e passar a viver na eternidade. Eu quero desafiar você a sair do ambiente do certo e do errado e passar a viver no ambiente da bondade. A primeira pergunta que você faz não é se isso é certo, não é se isso é errado. A pergunta que se faz é, isso é bom? Isso glorifica a Deus? Isso abençoa a sociedade? Isso abençoa a minha família? Isso abençoa a minha vida? Ou não? É isso que você tem que perguntar. É diferente. No que isso vai trazer benefício para o reino de Deus? Como o amor de Deus será expressado na minha vida através desta minha decisão? Sabe, se Jesus estiver no comando, da sua vida, irmão, não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Aquele capetinha que fica no ouvido de cá, você vai fazer igual aquela muriçoca, paf, nele, esmagar os bichinhos, acabar com ele. Ele não vai mais falar, porque dentro de você, inside, dentro de você,
O Espírito Santo vai falar mais forte do que qualquer outra voz na sua vida. É isso que você tem que se apegar. Oh, aleluias. O Espírito Santo está ministrando aqui na minha vida. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. Guiado pelo Espírito, aprender a ouvir a voz do Espírito, bater um papo com o Espírito Santo, trocar uma ideia com Ele, subir no monte para falar com Ele, descer no vale para falar com Ele de pé, falar com Ele deitado, sentado, ajoelhado, correndo, andando, parado, dirigindo, fala com Ele. O apóstolo São Paulo fala: orai sem cessar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que você acha que Jesus estava querendo dizer quando Ele convidou aquelas pessoas, lá em Lucas capítulo 9, versículo 13, se eu não me engano: aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero que você sinta o amor de Jesus. O seu problema não é pecado. O seu problema é a maldade, o egoísmo. O problema nosso, da humanidade, se chama egoísmo, maldade, ambição maligna dentro da nossa alma. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Então eu quero desafiar você nesta noite. Sai da bolha do certo e do errado. Vem para o ambiente espiritual da bondade, da misericórdia, do amor. Vem para o ambiente espiritual aonde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. Comece a orar agora. Apresente-se diante do teu Deus nesta noite.